Olá, estudante do nono ano! Neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre estudo das funções matemáticas com ênfase em dois conjuntos numéricos que acompanham o estudo da função, o conjunto domínio e o conjunto imagem. Veja como é que fica tudo isso junto. As funções, elas têm um conceito matemático. No teu dia a dia, você pode pensar naquilo que está em função de. Estar em função de significa o quê no dia a dia? Ter uma dependência. Estou dependendo de uma situação para resolver outra, né? Ou uma carona, existe uma dependência. Quando você pega uma carona, por exemplo, é uma dependência, certo? Então, estou em função de o carro chegar, por exemplo, tá? Então, na matemática, nós também trabalhamos com essa relação de dependência entre duas grandezas. Só que essas grandezas, elas vão informar valores, elas têm números a serem colocados na função onde elas estão se relacionando. A essas grandezas, então, chamamos de variáveis. Então, é uma relação de dependência entre duas grandezas e eu posso estar chamando essas grandezas de variáveis. É muito comum usarmos as variáveis y e x. O y é o valor que estará sendo calculado e o x é o valor que está sendo informado. Então, essas variáveis têm esses valores que podem ser mexidos, podem ser variados. Então, coloco tudo isso em conjuntos ou em tabelas para ficar a coisa mais organizada, tá? Tempo e velocidade são exemplos de grandezas que se relacionam. Então, se eu quero executar um trabalho ou se eu quero fazer uma viagem, fazer um deslocamento, se eu quero fazer um deslocamento em menos tempo, isso implica em mais velocidade. Se eu quero executar um trabalho em menos tempo, implica em fazer o trabalho mais rápido. Nem que para isso eu precise de mais pessoas, não é mesmo? Mas é a relação de dependência entre duas variáveis. Por exemplo, tempo e velocidade. Vamos pensar ao contrário? Se eu fizer uma viagem com menos velocidade, o que vai acontecer? Vou levar mais tempo. Se eu executar uma corrida com menos velocidade, o que vai acontecer? Vou perder? Pois é, porque você levou mais tempo nessa corrida, tá? Então, é a relação de dependência entre as duas variáveis, ok? Nas funções, eu coloco tudo isso organizado em conjuntos. Um exemplo é o diagrama de flechas. Nesse diagrama, você percebe que existem valores fornecendo as flechas e valores recebendo as flechas. Aqui eu tenho, então, um conjunto domínio, vamos falar dos termos matemáticos. Conjunto domínio, que são os valores de partida, no exemplo aqui 2, 3 e o 4, e existe um outro conjunto que está contendo os valores de chegada, os valores que recebem a flecha. A imagem são os valores dos resultados da função. No nosso exemplo, ela está no 4, no 5 e no 6. Dois conjuntos importantes. Conjunto domínio fornece valores, conjunto imagem os valores que eu vou calcular, os resultados da minha função. Tranquilo? Neste vídeo, nós vimos um pouquinho mais então sobre funções matemáticas e o conceito do conjunto domínio e o conjunto imagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.